E aí, pessoal, como é que tá? Ontem, dia 4 de junho de 2022, nós fizemos uma live com o pessoal de duas faculdades, uma do Maranhão e a outra do Pará, onde nós demonstramos a instalação de uma distribuição Linux, Debian, na VMware Workstation Pro, certo? Então, pessoal, como nós já sabemos, Debian é uma distribuição baseada em Linux. Tá? É uma das distribuições mãe, como a gente fala. O VMware Workstation, ele é um Hyper-Vision, ele, desmiuçando mais para vocês, ele possibilita a abstração do hardware da máquina a fim de rodar de forma integral, né, de forma plena, qualquer sistema operacional. Né? O sistema operacional ele precisa de vários mecanismos para ele poder funcionar plenamente, áudio, vídeo, né, e etc. Então, o Hypervision, os Hypervisions da vida que nós temos por aí, eles entregam essa possibilidade. Né? Eles abstraem o hardware, né, e eles simulam aquele ambiente para a gente poder instalar o sistema operacional ali. Beleza? Então, virtualização, pessoal, é isso. O que nós vamos fazer agora é virtualizar a distribuição Debian. Beleza? Por que o Debian? Eu, particularmente, gosto muito do Debian pela robustez, pela forma como ele trata pacotes em relação à atualização, né? Estabilidade de pacotes, até chegar lá no usuário final, seja ele fera no Linux ou não. Então ele trata isso de uma forma muito séria e eu particularmente gosto. Também gosto muito da VMware Workstation. Na minha humilde opinião, é a mais completa. É uma das Hyper-Vision mais completas que existem no mercado. Tá? Então eu prefiro ela. A distribuição Debian que nós vamos utilizar hoje aqui é a 11, certo? Que é a última agora. Então beleza, nós vamos fazer agora o procedimento de instalação, configuração do perfil, depois a instalação. Tá? Então nós vamos aqui em File, New Virtual Machine, e aqui nós temos essa tela. A primeira opção é a recomendada pelo VMware, certo? São perfis prontos, onde você não vai precisar configurar muitas coisas, é bem enxuto o procedimento de configuração, certo? É bem padrão. O segundo é o mais avançado, você seleciona até especificações de alguma coisa, de algumas coisas, quer dizer, tipos, modelos, enfim. Isso fica para uma outra aula. Nós vamos fazer agora a typical, que é a recomendada. Tá? Nessa opção, pessoal, nós temos opções para rodar via CD, né, CD, DVD. Se nós tivéssemos a imagem gravada, queimada, que a gente falava antigamente, em um CD, né, selecionaríamos a primeira opção, colocaríamos o CD e tudo certo. Como eu vou utilizar uma imagem que eu fiz um download lá do site debian.org, né, eu vou selecionar a minha imagem, perfeito? Minha imagem está aqui na pasta Thales, Download, Debian, NetInst, e eu vou selecionar ela e vou clicar em Abrir, certo? Essa é uma imagem de 396,4 megas, muito pequena, e vou clicar em Abrir. Automaticamente, a VMware já identifica o que é que eu tenho ali. Ele detectou que nós temos um Debian 11, certo? 64 bits é a nossa arquitetura, né? Então, eu vou clicar em Next, está correto. Ele faz dois tipos de verificação. Essa verificação, pessoal, ele é mais para a parte de finalização, né? Aqui ele está confirmando que é uma distribuição baseada em Linux, e ele está dizendo que é um Debian 64 bits, certo? Se não for, se ele tivesse errado, se ali fosse um Ubuntu, por exemplo, ou qualquer outra distro Linux, você simplesmente selecionaria aqui, ó. Você iria procurar a distribuição da tua imagem e iria selecionar, certo?
Aqui nós temos CentOS, nós temos Debian, nós temos Fedora, nós temos Mandriva, nós temos OpenSUSE, Oracle Linux, Red Hat, nós temos SUSE, nós temos Ubuntu, várias distribuições, certo? Como a nossa é a Debian 11 de fato, nós vamos deixar essa aí e clicar em Next. Aqui, pessoal, é o local onde nós vamos salvar a nossa máquina virtualizada, certo? Podemos dar qualquer nome, eu vou deixar esse nome porque é o que melhor descreve, né? E aqui eu vou localizar o local onde eu quero colocar essa máquina virtualizada. Eu vou criar aqui uma pasta, Debian 11, certo? Beleza? E aí eu vou abrir a pasta, beleza? Vocês entenderam o procedimento, né? Onde é que nós estamos, pessoal? Barra Home, barra Thales, barra VMware, barra Debian 11. Nós estamos aqui dentro, beleza? Eu quis digitar para vocês para ficar melhor o entendimento, mas vocês podem ver que o local é exatamente o mesmo. Ó, nossa barrinha Home, VMware, Debian, certo? Tá aqui a nossa pasta, né, recém-criada. Feito isso, nós vamos clicar em Next. Essa parte, pessoal, é muito interessante. Aqui nós temos a quantidade de disco que nós queremos destinar para a nossa máquina, né? Como eu vou apenas exemplificar para vocês, eu vou colocar 10 GB, não vou colocar mais que isso, 10 GB, beleza? Para mim está perfeito. Mas vocês coloquem aí o tamanho de espaço para esse disco que vocês vão precisar. Se vocês vão utilizar isso de fato para trabalhar e etc., acredito que seja mais gigas, né? 50, 100, enfim, fica a gosto. Perfeito? Bora lá. Nós temos duas opções. Story Virtual Disk a Single File. Aqui, pessoal, nessa primeira opção, ele cria apenas um único arquivo, tá? E pronto, só um arquivo, com tudo dentro. Nessa segunda opção, onde ele fala de Multiple File, o que é que ele diz? Ele recomenda, ele não tem um nome recomendo, mas ele te descreve e na descrição ele meio que te recomenda, porque ele te fala que tu vai ter uma melhor performance, certo? Se você escolher essa opção, né? Até porque vai ser dividido em vários arquivos, a forma de leitura, de acesso a esses arquivos, ela vai ser mais facilitada, né? Então você vai ter um ganho de performance. Deixo selecionado a segunda, Next. Essa parte, pessoal, é a parte de configuração da nossa VMware, ou melhor, da nossa máquina virtual, certo? Nós vamos clicar nessa parte Customize Hardware. E aqui nós temos memória, processador, New CD, Network Adapter, Sound Card, Print, USB Controller, Display, certo? Nós vamos vir aqui em memória e vamos destinar uma quantidade de memória para a nossa máquina virtual. Lembrando, pessoal, que se vocês tiverem 12 GB, vocês vão precisar pesar vários fatores. Vocês não vão poder colocar, por exemplo, 12 GB para a máquina virtual de vocês, porque a máquina virtual de vocês está rodando em um Hyper-V que precisa de um sistema operacional. E aquele sistema operacional precisa de memória também. Então, se vocês têm 12 GB, como nós estamos instalando uma distribuição Linux, acredito eu que até 4 GB fica perfeito, certo? Perfeito para você rodar um Debian, por exemplo. Tá? Lógico que depende do que você vai fazer ali, talvez precise de mais, menos memória, lógico. Mas 4 GB ele está muito bom, certo? Está perfeito para isso aí. Então nós temos 4 GB, simplesmente digitei o 4 aqui. Você pode arrastar aqui para cima e para baixo, certo? Para reduzir e para aumentar a quantidade de memória. Aqui nós temos a quantidade de processadores e a quantidade de cores para esse processador. Eu vou colocar um único processador com 2 núcleos, certo? Então eu tenho um único processador e 2 núcleos, beleza?
Vocês podem personalizar da forma que vocês quiserem. Essas três opções aqui eu não recomendo que vocês façam agora. Recomendo que vocês instalem a máquina virtual, configurem tudo bonitinho. Terminando isso aí, vocês desligam ela, volta nessa configuração e marca as três. Aí você vai ter um ganho de performance também, beleza? Então, bora lá. Essa opção a gente não vai mexer porque a nossa máquina virtual ela está contida em uma imagem ISO, então a gente não vai mexer nisso aqui, a gente não vai configurar isso aqui, porque ela está dentro de uma imagem ISO, não é isso? Então a gente não vai mexer nessa parte aqui. Em Network, vocês podem selecionar a primeira opção ou a segunda. Se vocês selecionarem a primeira opção, o que é que ele vai, o que é que os controladores de drive de rede da VMware vai fazer? Ele vai conectar diretamente com o roteador. Vamos supor que lá no teu roteador você esteja em uma rede classe C, certo? O que é que os controladores vão fazer? Eles vão pegar um IP diretamente no roteador para ti. Então a tua máquina virtual ela vai ser como sendo uma máquina, um dispositivo igual qualquer outro que você tem aí, um celular, uma televisão, um notebook, certo? Qualquer coisa, beleza? Então, se, por exemplo, o IP do teu notebook é 192.168.0.20, o IP da tua máquina virtual ele vai ser 192.168.0, aí o que é variável é a última, né? Que isso aí vai ser sorteado lá pelo roteador. Por exemplo, o 15, certo? Se você selecionar porventura o NAT, aí ele não vai fazer essa conexão diretamente com o roteador e você vai precisar dos controladores de rede da VMware. O endereço IP que ele vai te dar vai ser um baseado no endereço IP que você já tem aqui, certo? Então, vai ser o endereço... Quem vai controlar essa demanda de IP vai ser os próprios controladores da VMware. Você não conecta direto no roteador. Você não é visto pelo roteador como qualquer outro dispositivo na rede, certo? Então, nós vamos selecionar a primeira opção, beleza? Em Soundcard, se vocês estiverem instalando nessa máquina virtual um servidor, vocês não vão precisar de Soundcard, Printer, USB Controller. Não vão precisar, porque é um servidor. Você não vai rodar música ali, você não vai mandar impressão por ali, você não vai colocar pendrive ali, certo? Então, essas três opções aqui, elas vão sair, beleza? Como nós vamos instalar uma máquina cliente, eu vou deixar Soundcard como Auto Detect, né? Eu tenho o meu alça aqui, mas eu vou deixar como Auto Detect. O Print eu vou deixar configurado e conectado. O USB Controller eu vou deixar a configuração padrão também, porque são USBs, ele reconhece meus USBs e vai jogar isso aí para minha máquina, certo? O display eu vou deixar, como eu não tenho placa de rede dedicada aqui, eu vou deixar a configuração padrão do meu host, certo? Então, bora lá. Feito isso, eu vou clicar em Close. Vocês podem ver que ele já automaticamente modificou toda a configuração aqui, ó, certo? Ele já mudou a quantidade de memória, configurou o adaptador de rede, colocou 2 núcleos de CPU, certo? Então, bora lá. Feito isso aqui, deixe marcada essa opção, para quando a gente clicar em Find, ele automaticamente abrir o nosso processo de instalação. Vou clicar aqui em Find. E ele vai fazer o quê? Vai abrir o nosso procedimento de instalação. Isso aqui que apareceu, pessoal, é só porque eu tenho um drive, eu tenho um dispositivo USB para Wi-Fi, certo? Eu tenho um TP-Link aí, com 2 canais, né? 2 e 5G. Dou OK aqui. Aqui, essa tela, pessoal, é a nossa tela de configuração do Debian, certo? Aqui nós temos Graphical Install, nós temos Install em modo texto e outras opções. A opção que a gente vai explorar é Graphical Install, certo? Vai ser a nossa instalação em modo gráfico. Recomendo ela, é bem interessante. Ele vai carregar todos os drives que precisa, ele vai carregar todo o procedimento para ele poder iniciar a instalação do Debian, certo?
Nessa tela, pessoal, nós temos a seleção de linguagem. Qual é a linguagem que você quer ter como padrão na tua distribuição? Se você quer inglês, inglês. Se você quer Esperanto, está aqui. Se você quer German, está aqui. Se vocês querem Italian, está aqui. Japonês, está aqui. Tem várias coisas, né? Você seleciona do jeito que você quiser. Eu vou colocar português. Português do Brasil. Perfeito? Português do Brasil. Selecionei português do Brasil. Vou clicar em avançar. Aqui nós vamos selecionar a minha localidade. Qual é a minha localidade? Brasil. Então, avançar. Aqui eu vou selecionar a configuração do meu teclado. O meu teclado, ele é ABNT2, né, com C cedilha. Então eu vou deixar selecionado português brasileiro. Agora, pessoal, ele está fazendo o procedimento de detectação de hardware e etc. Lendo mídia de instalação, carregando componentes adicionais, certo? Vamos deixar ele finalizar o procedimento. Vai carregar os drives aí, pessoal, tudo certinho. Acabou de configurar a nossa rede em DHCP. Vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos configurar a nossa rede. Como assim rede? Se aqui é o nome da máquina. É o nome que vai ser visto pela rede, não é isso? Essa máquina vai ficar online na nossa rede interna, então ela precisa ser identificada para que esse host name seja reconhecido, certo? Eu vou deixar o nome Debian, vocês podem colocar qualquer nome que a criatividade de vocês permita, inclusive o nome de vocês, tá? Eu vou deixar Debian e vou clicar em continuar. O domínio, pessoal, se vocês tivessem, nós ainda estamos em configuração de rede, certo? Se vocês estivessem em um ambiente corporativo e nesse ambiente corporativo contemplasse um servidor de domínio, vocês iriam colocar o domínio da empresa, iriam fazer login nesse domínio da empresa e automaticamente aquela máquina ia receber toda a configuração padrão que está no teu perfil dentro do domínio, certo? Se vocês quiserem, a gente pode falar depois sobre domínio de domínios, né? O que é um domínio, como trabalha, como monta, enfim. Mas como nós estamos em um ambiente doméstico, não tenho domínio aqui, eu vou colocar um domínio fictício, certo? Debian.com.br. Lembrando que o site do Debian não é esse, é debian.org. Tá? Vou clicar em continuar. Agora aqui, pessoal, nós já temos configuração de usuário e senha. Aqui nós temos a senha do root, beleza? Coloquem qualquer senha que vocês já utilizem ou qualquer senha que vocês queiram, certo? Para o root eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Vou confirmar essa senha aí embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, botei errado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. Feito isso, nós vamos clicar em continuar. Agora, pessoal, nós vamos selecionar um nome completo para o usuário, né? Nome completo para o novo usuário. Eu vou colocar Debian Linux 11, certo? Debian Linux 11. Esse é o meu nome completo. No computador de vocês, coloquem o nome de vocês, no computador da empresa, talvez o nome do departamento, não sei, enfim. É o nome para a máquina, né? Nome para o usuário da máquina. Vou clicar em continuar. Agora aqui nós vamos ter um nome de usuário para a conta, certo? Nome de usuário para a conta, beleza? Eu vou deixar Debian também.
Agora eu vou escolher uma senha para o meu usuário. Selecionamos o nome do nosso hostname, nós selecionamos um hostname para a nossa máquina, certo? Um nome para a nossa máquina, um nome visível na rede para essa máquina, beleza? Escolhemos uma senha do root, informamos o nome completo de quem vai utilizar esse computador e agora nós vamos precisar selecionar uma senha para o usuário Debian, certo? Essa senha vai ser 123. Essa é a minha senha. Coloquem uma senha interessante, por gentileza. E feito isso, a gente vai clicar em continuar. Agora, pessoal, ele vai configurar o relógio, né? É uma parte muito importante, primordial, certo? Que vocês tenham um relógio, um servidor configurado e funcional, beleza? Aqui eu tenho todos os estados do nosso país, certo? Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, pessoal, não vou falar sobre isso aqui não, mas vocês sabem que Fernando de Noronha não é um estado, né? Mas em relação a relação geográfica dele é afetada em alguns fatores, certo? Então, se vocês estiverem em Fernando de Noronha, deem uma pesquisada em relação a isso. Talvez vocês precisem configurar de um outro estado ou até mesmo do nosso Distrito Federal para que possa funcionar algumas coisas na sua máquina, né? Não vai dar uma catástrofe, não vai parar de funcionar. Fernando de Noronha não é fora do nosso país, não é um horário inventado, nada disso, pessoal. Mas nós sabemos que existe fuso horário, né? Existem alguns fuso horários no nosso país, e aí, dependendo da tua região, do teu trabalho que você vai fazer na tua máquina, não sei, talvez você dependa de algum repositório privado da tua empresa para tu receber uma atualização. Por exemplo, o cara, gerente de rede, te fala, hora tal, tu vai receber uma atualização aí, certo? Então fique sincronizado, porque todas as filiais vão estar sincronizadas nesse mesmo horário para receber essa atualização. Fica atento aí. Se a tua máquina não tiver dentro desse mesmo fuso horário, você vai ou executar algum script ou algum programa antes ou depois, certo? Então é só isso. Eu vou selecionar agora aqui Distrito Federal, que nem já está selecionado, e vou clicar em continuar. Agora ele vai fazer uma detectação de discos, né? E ele vai fazer todo o procedimento. Carregou componentes adicionais. Está iniciando o nosso particionador. Galera, aqui nós temos o assistido, usar o disco inteiro, assistido, usar o disco inteiro e configurar LVM, assistido, usar o disco todo e LVM criptografado, e nós temos o manual, né? Esse LVM, pessoal, isso é uma aula muito top que dá isso aí. Eu não vou explicar para vocês agora o que é LVM, mas é muito interessante. A forma de flexibilidade de redimensionamento de partição é muito interessante. Isso aí é o futuro dentro das distribuições Linux, certo? É muita praticidade, mas a gente não vai mexer nisso agora. Vamos selecionar a parte manual, né? Nós vamos selecionar aqui o manual e vamos clicar em continuar. Nessa tela, pessoal, nós temos particionamento assistido, configurar volumes IS, CSI, e nós temos esse do meio aí, ó, que é o nosso disco que a gente criou lá atrás, né? No momento de configuração do perfil da nossa máquina virtual. Então eu vou selecionar esse de 10,7 GB, né? Vou selecionar que é o nosso disco. É aqui onde nós vamos gravar, instalar a nossa distribuição, né? Vou clicar em avançar. Ele vai perguntar se eu quero criar a nova tabela de partição vazia nesse dispositivo. Eu vou dizer que sim. Agora aqui ele criou, né? Nós temos uma partição primária lógica de 10 GB e espaço livre, né? Vamos selecionar essa nova partição, vamos clicar em continuar, criar uma nova partição, né? Nós temos particionar automaticamente o espaço livre, exibir informações de cilindro, cabeças e setores. Nós vamos clicar em criar uma nova partição. Nessa opção, pessoal, eu vou colocar 8 GB. 8 GB. Então, eu vou destinar 8 GB para a minha instalação do meu Linux. Perfeito? 8 GB. Se vocês tiverem, por exemplo, pessoal, com 100 GB aí, coloquem 98 GB, coloquem 95 GB, deixem o espaçozinho do swap
da memória swap, né? Eu vou explicar sobre essa memória. Como nós vamos instalar o nosso barra, o nosso Linux, ou melhor, nossa distribuição baseada em Linux, nesse disco, pessoal, ela é primária, né? É a nossa partição primária, é onde vai iniciar tudo, né? Vai ser dado boot por aí, né? O nosso grupo ele vai ficar nesse disco, nesse SDA, certo? Então, partição primária. Ela vai ser uma partição de início e foi criado, certo? Nós temos aqui um sistema de arquivos Extend 4, nós temos o nosso ponto de montagem, que é a barra, nós não temos nenhuma opção de montagem, nós não temos nenhum rótulo, nós temos 5% de blocos reservados. Pessoal, eu recomendo que vocês aprofundem nisso, é interessante saber. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês criarem, vamos supor, 100 milhões de arquivos vazios, zerados, dentro do teu HD, esse HD provavelmente vai ser lotado. Oxente, como assim esse arquivo vazio? Todo o HD ele tem locais específicos para ele receber arquivos, não é bagunçado assim. O que lota um HD não é apenas tamanho, não, mas espaços. Você pode estar com os teus 5 gigas livre, mas o teu espaço para botar arquivo, para receber, para organizar arquivo, você está lotado. Você tem 5 gigas livre, mas você tem milhões de arquivos vazios que ocuparam esses espaços, certo? Vamos para frente. Uso tópico padrão, flag de inicialização está desligada, e eu vou marcar aqui finalizar a configuração da partição, porque eu já finalizei, né? Então, pessoal, agora que nós temos o disco 1, nós temos o primeiro, né? Nós temos aqui um primário. Esse é o tipo de disco, ele é primário, ele é um disco primário, porque nós selecionamos isso lá naquele momento. Nós temos um disco aqui de 8 GB, nós temos uma flag F, que vai dizer para ele formatar esse disco. Nós temos aqui um tipo de sistema de arquivo Extend 4, e nós vamos receber a nossa barra. O nosso Linux vem aqui dentro. Mais abaixo, nós temos 2,7 GB livres, primário, lógico, espaço livre. Nós vamos selecionar ela e vamos clicar em continuar. Criar uma nova partição. Novo tamanho de partição, vai ser esse tamanho mesmo. E esse agora, pessoal, ele é lógico. Automaticamente ele já selecionou lógico, porque eu já tenho a minha partição primária. Eu posso ter outras partições primárias? Lógico, você pode ter sim. Só que para essa organização que a gente está fazendo, vai ser partição lógica. A nossa primária a gente já tem, já escolhemos o local onde a nossa barra vai ficar, e agora o que eu for fazer vai ser lógico, certo? Automaticamente, pessoal, ele criou a minha partição, ele colocou o ponto de montagem como barra home. Então, pessoal, o Linux é uma coisa muito... A estrutura do Linux é muito bem organizada. Eu posso ter cada pasta dentro de uma partição separada. Eu posso ter o meu barra home em um local, a minha pasta OPT em um local, a minha pasta home, que é onde ficam meus arquivos pessoais, em um local, né? Então, quando eu for formatar, eu vou ter várias partições no meu disco, né, que são justamente partições que eu selecionei para que eu não perdesse meus dados, né? Eu não vou permanecer com esse tipo de sistema de arquivo, nem meu ponto de montagem vai ser o home, tá? Eu vou transformar esse espaço aqui, pessoal, em um swap. Então eu seleciono o sistema de arquivo, né, porque o Extend 4 é um sistema de arquivo que vai conter a instalação do meu Debian, que vão ficar os meus arquivos, minhas fotos, meus documentos, meus vídeos, etc. Como nós vamos selecionar um outro tipo de sistema de arquivo, que é justamente o swap, nós vamos selecionar usar como, né? E vamos clicar em continuar, né? Aqui nessa parte nós temos vários tipos de sistema de arquivos, nós não vamos passar por eles, né? Então eu vou selecionar de cara apenas swap. E eu vou clicar em continuar. Automaticamente, pessoal, ele enxugou toda aquela configuração, porque o swap eu não salvo nada dentro do swap. Eu, como usuário, não salvo nada dentro do meu swap, certo? O que é swap? Professor, o que é swap? Swap, pessoal, vamos lá, vou detalhar para vocês poderem entender. O processador, ele precisa ficar ocupado 100% do seu tempo. Então, o processador, ele está sempre trabalhando a 100%, certo? Todo sistema operacional, pessoal, ele tem um escalonador de processo. Todo processo, ele passa por algumas fases de processo.
ele pode estar parado, ele pode estar em execução, certo? Então ele tem três fases básicas de estado, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o processador está lá funcionando e o escalonador achou interessante tirar um determinado processo do processador, né? E agora ele vai colocar como rodando um novo processo. Onde é que esse novo processo está, pessoal? Sendo que ele estava parado, ele estava no estado pronto. Agora ele vai para o estado de rodando, certo? Aonde é que esse processo estava? Ele estava na memória, né? Que memória é essa? Memória física, aquela memória o pente de memória, aquele que a gente instala lá na máquina, né? Então ele estava lá. Então, pessoal, quanto mais memória RAM nós tivermos na nossa máquina, mais poder de auxílio nós vamos dar para o processador. A memória, a memória RAM, ela é uma memória volátil, uma memória de troca, né? O próprio nome já diz isso. Pesquisem qual é o significado de RAM, R-A-M, né? Vocês vão ver um nomezinho lá, random. Então é interessante que vocês deem uma pesquisada nisso aí. Então a memória RAM, pessoal, ela é isso. É uma memória que vai ter um acesso constante nela, né? Ele vai ter alguma coisa ali aguardando, outra coisa acontecer para ela sair e outra coisa entrar, né? Então, a memória RAM ela é isso, é uma memória de troca, certo? A memória swap, pessoal, hoje em dia, ela é quase como se fosse irrelevante a criação da memória swap. A memória swap ela nasceu por causa das premissas do Linux. O Linux, quando ele nasceu, ele nasceu para ser uma máquina, para ser uma distribuição, ou melhor, o Linux, pessoal, vamos lá. Às vezes eu falo muito por cima e a galera termina confundindo. Pessoal, o Linux, ele é um núcleo. Apenas com o Linux você não faz nada. O Linux, ele é um núcleo, certo? Ele é um centro, certo? Ele é um núcleo. O Debian, ele é baseado em Linux. Ele tem como núcleo o Linux, certo? Porém, todas as particularidades que tornam ser um Debian, certo? Então, o Debian é baseado em Linux. Linux é o nosso núcleo, beleza? Vamos lá. Antigamente, pessoal, nós tínhamos 128 megas de memória em um Pentium 3, por exemplo, 5 gigas de armazenamento, certo? E isso deixava o processamento, deixava a utilização do sistema operacional um pouco lento, né? Porque não tinha muita coisa para a gente fazer. E aí e nasceu o swap. Porque no swap você tinha lá o seu HD de 5 gigas e você pegava ali mais 600 MB do HD, né, e colocava como memória de troca. Então, o swap era um auxílio para a memória RAM. Você tinha a memória RAM de 128 MB e você tinha mais uma memória virtual, né, que é o nosso swap, de 500 MB. Então, você já tinha um ganho de performance em relação àquilo, certo? Hoje em dia, nós temos em qualquer máquina 8 GB, 12 gigas, 12 gigas, né? Enfim, 64 gigas, cento e poucos gigas de memória. Nós temos isso aí hoje em dia, em servidores, em máquinas gamer, enfim. A minha máquina ela tem só 12 gigas de memória, tá? Então, eu nem preciso de swap, mas eu tenho, acho que 5 gigas de swap aqui. Eu deixo. Por que, professor? Já nessa situação, por que o senhor deixa? Porque é o seguinte, pessoal. Se um dia eu chegar em algum gargalo de utilização da minha memória, se eu chegar um dia, conforme o trabalho vai exigindo, eu vou ter o meu swap ali. Então não me custa nada eu ter 5 gigas, 3 gigas de swap, entendeu? Eu deixo lá, certo? É melhor ter, certo? Já que o Linux oferece esse recurso, não é uma gambiarra, então eu sempre tenho uma memória swap lá, beleza? Nessa tela, pessoal, nós vamos clicar agora em continuar, né, porque nós já fizemos o nosso processo de configuração. Vamos selecionar finalizar a configuração da partição e continuar. Agora, pessoal, nós temos uma partição primária com 8 GB de espaço, com a flag F para ser formatada, o tipo de sistema de arquivo Extend 4, onde vai receber a nossa barra, né? Todos os nossos diretórios da nossa distribuição Linux. E aqui nós temos uma partição lógica de 2.7 GB, marcada com a flag F para ser formatada,
tipo de sistema de arquivo swap, que vai receber o swap, certo? Feito tudo isso, nós vamos clicar em finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco. Ele pergunta se a gente quer escrever as mudanças no disco, sim, e nós vamos clicar em continuar. Pessoal, eu não vou pausar o vídeo, eu acho interessante, porque às vezes a galera pausa, dá um erro lá, e o cara não sabe o que é aquilo ali, é muito minucioso, né? Então eu vou deixar o vídeo inteiro, vai passar todos os procedimentos na íntegra de instalação aí, tá? E nós vamos rodar isso aí. Vocês podem avançar o vídeo, tá, pessoal? Se vocês quiserem avançar o vídeo, podem avançar. Lá para o nosso processozinho de finalização e etc. Fica a critério de vocês, beleza? Instalando o sistema básico. Aqui, pessoal, ele está pegando da nossa imagem, lá o que está contido na imagem, ele está categorizando, ele está organizando, né? Depois que ele fizer todo esse procedimento, ele vai descompactar tudo, ele vai verificar, ele vai checar tudo, depois ele vai fazer o procedimento que ele está fazendo agora, que é de configuração e instalação, né? Então, ainda nós temos alguns outros procedimentos para a gente fazer aí, e é muito interessante acompanhar isso aí, pessoal, para a gente até saber, né, o que é que tem, os arquivos de configuração que tem. Lógico que ele não vai passar tudo, né, vai passar uma régua ali por cima, mas é interessante a gente saber, buscar, que arquivo era aquele, APT, o que é APT e tal, entendeu? Aí você já vai achar sobre alguma coisa em relação a gerenciadores de pacote do Debian, né, vocês vão encontrar DPKG, né, vocês vão encontrar várias palavrinhas interessantes para vocês irem pesquisando, tá bom? Eu acho que ele instalou até vai instalar até o VNI aí. Temos o rsyslog. Muito interessante, pessoal, isso aí. Muito interessante. O Debian é uma distribuição muito robusta, muito robusta. Ela te dá muita segurança para instalação em servidores, máquinas desktop, certo? É muito robusto, muito robusto. A comunidade por trás é muito grande e eu acho uma proposta muito interessante. É uma das primeiras, se não a primeira distribuição baseada em Linux, né? Nós temos aí o Debian e o Slackware, muito bom também. Ele está descompactando o Linux, pessoal, aí, ó, a image, né? 5.10. Pesquisem sobre o que é isso aí, pessoal. É muito interessante. Nós podemos fazer uma aula, pessoal, falando só disso aí, de alguns arquivos de configuração, tá? Que ele utiliza, né? O que é que está representado como o Linux dentro da distribuição, né? Qual é a versão que o Linux está, beleza? Isso aí é muito interessante saber. Instalando o básico do sistema. Pessoal, aqui do lado nós temos aqui o nosso fórum. Esse fórum aqui nós fizemos para facilitar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem a dúvida de vocês aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida mesmo, né, alguma coisa, coloquem, a gente vai debatendo, a gente vai trocando uma ideia. Aqui eu tenho um passo a passo instalando o Debian na VMware. Aqui, ó, estão todos os procedimentos, ó.
Ó, certo? Então, tudo. Print por print, tá? Se vocês quiserem selecionar, se vocês quiserem configurar aí manualmente, depois, tal, tá tudo aqui, ó. Nesse linkzinho aqui, ó, forum.universodoTI.com.br, beleza? Eu vou passar também, pessoal, depois que nós concluirmos o procedimento de instalação do Debian, eu vou passar por essas pastas aqui, algumas delas, para vocês entenderem o que cada uma contém, o que fica dentro de cada uma, tá? É muito interessante entender isso aqui também, pessoal. Muito interessante e importante demais, tá bom? De uma forma mais facilitada, pessoal, eu tenho aqui para vocês também o VMware, certo? Eu tenho ele para o Windows, é só clicar aqui e para Linux, já baixa a versão mais atualizada, beleza? E eu tenho aqui também a imagem do Debian, da 11.3. É só clicar aqui que ele já vai baixar, certo? E se vocês quiserem acessar o site do Debian, está aqui embaixo. Isso aqui, pessoal, é o meu repositório, já habilitado para Contrib Non Free, né? O que é isso aqui, pessoal? O Debian ele não vai instalar a tua placa da Realtek, por exemplo. Não vai instalar. Porém, ele tem repositórios da Realtek. Né? Se você colocar essa informação na frente, nós vamos poder instalar os firmwares da Realtek. Realtek é um drive de terceiro proprietário, né? E não tem como a gente instalar isso aí se não tiver essa informação na frente dentro do repositório, tá certo? Então, é preciso que tenha essa informação aqui para a gente poder acessar os drives de terceiro, drives proprietários, beleza? A premissa do Linux é tudo livre, tudo código fonte aberto, né? Então, ele automaticamente bloqueia isso. Ele bloqueia porque é ruim, porque não pode, porque vai dar vírus? Nada a ver, certo? Simplesmente porque são drives proprietários de terceiro. Porém, ele mantém esses drives, ele mantém esses repositórios, mas você tem que ir lá e habilitar de forma consciente para poder baixar isso aí, beleza? Aqui, pessoal, nós temos o procedimento, ele já quase está finalizando, e ele pergunta se a gente quer adicionar, se a gente quer ler alguma mídia adicional. Como eu não tenho nenhuma outra mídia adicional, nenhum CD, nenhum arquivo de configuração, nem nada de forma externa, né? É só isso mesmo. Eu vou clicar em não, né? Clicando, selecionando não e clicando em continuar. Agora ele vai pré-configurou ali o nosso apt, configurar o gerenciador de pacotes, né? Eu vou informar em qual país eu estou, Brasil, né? Porque isso vai afetar na minha região, aonde eu vou baixar os meus repositórios. Aqui, pessoal, eu vou selecionar qual é o repositório o meu repositório padrão que eu vou baixar, por onde eu vou baixar as atualizações do meu Debian, né? Todos esses repositórios aí, pessoal, são reconhecidos pela Debian.org, eles são repositórios autenticados, tanto é que estão dentro da ISO de instalação do Debian, que eu baixei do Debian.org, né? Porém, são repositórios espelho, né? Eu recomendo que vocês selecionem o deb.debian.org, né? É mais razoável escolher isso aí do que escolher esses outros servidores, né? Porém, são servidores espelhos. Se vocês selecionarem qualquer um desses aí, vocês vão receber a atualização do mesmo jeito que eu recebo, certo? Então, mas eu seleciono esse. Selecionei ele e cliquei em continuar. Se eu tivesse algum proxy na minha rede, pessoal, eu informaria o meu proxy para eu poder ter acesso à internet. Como eu não tenho nenhum proxy aqui, eu vou clicar simplesmente em continuar, não é isso? Agora ele está lendo o espelho. Lembrando que nós vamos configurar agora o apt, né? Apt é quando a gente, por exemplo, para instalar qualquer coisa é apt. Apt update vai baixar, ele vai dar uma atualização atualizada ali nos repositórios. Se nós dermos um apt upgrade, ele vai pegar o que estava para ser atualizado, né? Só, tu tem drive tal e esse drive aqui está melhor. Então tu vai dar um apt upgrade para poder instalar aquilo ali, né? Atualizar o que tu tem desatualizado, né?
Tu pode dar um apt remove, nome do pacote, o nome do programa que ele vai instalar. Então, o apt é o cara que a gente vai utilizar muito na nossa jornada. Configurando o apt, obtendo o arquivo 3 de 6. Na distribuição do Debian, na 8 para trás, pessoal, a gente utilizava apt-get. Apt-get update, apt-get upgrade, apt-get install. Hoje, nós não precisamos mais informar o get. Né? Do 9 para cá, ele não é necessário do get mais. Então, você coloca apenas apt-update, apt-upgrade, apt-remove, apt, enfim, certo? É só apt, não precisa mais do get. A gente pode falar também sobre isso aí, pessoal. É porque é muita informação, se a gente for falar de início o que é, por que, que não pode mais, por que, que ficou meio que redundante, é preciso que fale tudo logo, né? Então, como eu não vou me especificar sobre isso, se vocês quiserem pesquisar, muito interessante, coloquem no fórum, a gente pode debater por lá. Vai obter agora provavelmente o último arquivo, né? E a gente já vai, estamos caminhando para os finalmente. Esse fórum, pessoal, ele é novo, mas ele já tem uma galera aqui já. Ele é bem novo, relativamente bem novo. Mas a gente já tem uma galera aqui nele, certo? Nós fizemos um evento, uma live, pessoal, onde foi demonstrado, né, a instalação do Debian na máquina virtual, certo? Tá aqui, ó, o bannerzinho, ó. Esse aqui sou eu e esse aqui é o meu colega Naldo, né? Ele é professor da FADESA. FADESA é uma faculdade do Pará, né? Então ele é professor lá. E eu sou professor da FACIP Widen, que é do Maranhão, né? De Imperatriz. Esse foi o evento que nós fizemos. Se vocês tiverem algum evento, pessoal, de tecnologia da escola de vocês, da faculdade de vocês, do curso técnico de vocês, por gentileza, envie para a gente. A gente coloca aqui, ó. Beleza? A gente está começando o fórum agora, é bem interessante essas informações novas. Isso aqui é um RSS, né, sobre algumas coisas de tecnologia, só para movimentar melhor o fórum, né? Fórum novo, a gente quase não tem, de fato, movimentos nele, né? Aqui nós temos algumas hashtags, né? Debian, feedback, inclusive no momento que foram botados feedback, acho que está até errado aqui, ó, feedback, né? Tá errado, feedback, faltou o C. Mas, enfim, né? O importante é que a galera tá interagindo. Dúvidas, comentários, Kali Linux, enfim, participem. Acredito eu que ele esteja entrando em momentos finais aí, pessoal, de instalação, tá? Obtendo um de um. Vamos conversar. Não, não vamos conversar.
Bora lá, bora lá. Ele vai passar agora, pessoal, para o próximo procedimento, que é de instalação de software. Né? Nós não vamos instalar nenhuma interface gráfica, nem KDE, nem nome, nem nada. Nós vamos instalar apenas os utilitários padrões do sistema. Tá? Nós não vamos instalar interface gráfica. Interface gráfica vai ficar para uma outra aula. Nós não vamos instalar a interface gráfica, beleza? Nós vamos fazer uma instalação aqui bem hard mesmo. O, eu não sei qual é a ideia de vocês, pessoal, em relação ao Linux, Debian, por exemplo, e interface gráfica, né? Talvez a gente consiga desmiuçar um pouco isso aí, pessoal. Eu já falei para vocês em relação ao Debian, o Linux. Linux é o núcleo, o kernel é Linux, certo? Os nossos utilitários que compõem o sistema operacional pronto para uso para o usuário é o Debian. Esse é o conjunto de ferramentas que tornam ser um sistema operacional. Né? Então, é Debian, é batizado com o nome de Debian, certo? Essa interface bonitinha que vocês estão vendo, pessoal, de janelas, né? As janelas, esses nomes e etc. Isso aí, pessoal, é interface gráfica.